Hoje é dia 15 de abril, né? Estamos aqui em Guaíra com os caciques Wilson Soares, da Tecorá e Rovi, o Milton Gerelme, da Ibiporã, de Terra Roxa, o Marciliano Lopes, da Tecorá Guaju, também de Terra Roxa, o Anatálio, da Tecorá Revi, de Guaíra, e o Terésio, da aldeia Tecorá Guarani, que também é de Guaíra. Aconteceu hoje aqui em Guaíra um ato vinculado à mobilização nacional dos povos indígenas contra a PEC 215 e, no caso aqui em Guaíra, também vinculado à paralisação nacional da classe trabalhadora contra o PL 4330. Então eu estou aqui com os caciques, né, que vão estar falando um pouco sobre a PEC 215, do porquê que, né, esse ato, o que essa PEC pode atrapalhar a conquista dos direitos dos povos indígenas, né. Então, eu vou começar um pouco com o Wilson aqui, né. Como é que foi o processo de organização do ato? O pessoal se reuniu tudo aqui na Tecorá e Rovi, Wilson. Na verdade, há quanto tempo vocês estavam pensando nesse ato, assim? Tem bem pouco tempo, mais ou menos apenas umas 3 semanas. A gente começou a se reunir uns com os outros mesmo. A gente sabe que essa é a luta da nossa nação. E se a gente não ganhar todo mundo junto, a gente sabe que vai perder todo mundo junto. E por isso a gente uniu forças com os 2 municípios e todas as comunidades dos municípios também, para a gente se fortalecer nessa luta contra a PEC 215. A gente chama ele de projeto assassino, né? Porque é uma proposta de emenda constitucional que visa agora acabar com os nossos direitos. Já que os processos de demarcação de terra sairiam do poder do governo federal e passaria para as mãos do poder legislativo, onde a gente sabe que uma grande organização de ruralistas. Então por isso a gente se uniu, todas as comunidades, para soltar o nosso grito, para a gente dizer com as nossas próprias palavras que a gente não aceita. Certo. Milton, como é que está a situação lá em Terra Roxa com relação à questão do processo de demarcação? Inclusive na questão da relação do povo de Terra Roxa, dos brancos de Terra Roxa com vocês. Como está essa relação de vocês? Isso. Como que tá esse processo? E se está havendo uma possibilidade de diálogo com as pessoas do município lá, né? Se existe essa abertura, como é que está essa questão? No município pegando daí por aí diálogo para dia, quando ninguém está saindo para dia. Mas ali no município, para nós, ele não quer nem para conversar com nós. Na verdade, nem o prefeito, ele não queria falar com nós. Ali ontem nós foi lá para nós conversar, para nós ajudar, pelo menos, e ali não. E foi lá e ele começou, correu, sumiu. Não sentou com vocês? Não sentou comigo para falar, não quer falar comigo. E tem alguma entidade no município que está colaborando com vocês? Não. Nenhuma? Nenhuma. E as crianças de vocês estão indo nas escolas, normal? Na escola sempre, né? E como é que é a relação das crianças de vocês com as demais crianças lá nas escolas? Sempre foi, né? Mas eu digo assim, como que está as demais crianças nas escolas? Como que tratam as crianças indígenas? Como é que está isso? Os professores, né?
Parte da criança, eu acho que mais ou menos, né? Trata mais ou menos assim. Muitas vezes alguma coisa acontece na escola e às vezes chama nós para ir lá falar, só apenas. Muita coisa na escola já acontece também, muita coisa também. Minha criança já foi quebrado o braço na escola, a menina não está me avisando também e já está sabendo depois também, né? Sim. Fala muito pouco para nós lá, né? Qualquer coisa que tá falando não tá me avisando também, né? Marciliano, né? Aqui tem, né, como o Wilson comentou antes, vieram, né, o pessoal de Terra Roxa veio pra cá e tal. E como que tá esse processo de para vocês dois, caciques de duas aldeias, de Terra Roxa? Como é que tá esse processo de organização de vocês aqui com relação ao processo de demarcação? Se existe uma tentativa de conversa com as pessoas? Porque hoje, conversando durante a passeata, eu conversei muito. Eu saí, entrei no comércio, conversei com o povo aí, né? E eu percebi que existe muita falta de conhecimento, muita falta de informação por parte, né, das pessoas, do que vocês realmente estão querendo, do que é realmente o processo de demarcação, se existe alguma tentativa de tentar passar para as pessoas o que realmente é. Vocês, na verdade, não estão aqui para tirar o povo de Guaíra, tirar o povo de Terra Roxa, né? Vocês querem conviver junto com eles, né? E não fazer uma troca, né? Agora você sai, a gente entra, a gente quer conviver junto. E tá havendo essa tentativa? Como é que está a situação? É praticamente nós, que é o município de Terra Roxa, nós não temos direito, porque o prefeito e os fazendeiros, ele não dá direito para nós lá. E nós sabemos que antigamente era essa região todos indígenas. E antigamente do branco, eles mataram todos os índios na bala, no fogo, né, de tiro. Mas agora eles colocaram lei. E agora o governo está matando o índio através da lei, esse PEC dos 115. E nós fazemos uma manifestação passiva hoje para nós mostrar o branco que o índio Guarani existe em região de Guaíra e Terra Roxa, que nós não vamos ficar quietos para eles, porque nós temos direito aqui. Antigamente aqui essa região era tudo índio e o branco matou tudo. E agora que o indígena, a população indígena Guarani está crescendo de novo. E nós não vamos abaixando a cabeça para eles. Nós, mesmo que o PEC 215, se ele ganhar, nós vamos parar aqui. Nós não vamos sair daqui. E para eles saber que nós vamos ficar em pé, nós fazemos essa manifestação passiva, caminhamento, nós mostramos o nosso direito, nós queremos o nosso direito, porque nós precisamos ter. O que nós vamos ter futuro se nós não temos terra? Porque terra, para nós Guarani, é a vida. A Guarani não tem, a terra não tem vida e não tem cultura. Então, por isso que o Guarani já perde a cultura, porque perdeu tudo, primeiramente a terra, não tem direito. Praticamente índio Guarani não tem direito aqui, essa região aqui no Brasil. O governo está matando tudo o povo Guarani, essa região aqui. Por isso que nós estamos fazendo essa manifestação passiva, mostrando para ele que nós não vamos sair daqui. Para ele saber que nós vamos ficar em pé e para ele saber o fazendeiro, todo o produtor rural, para ele saber que nós vamos ficar aqui no Sari, porque essa região é nossa aldeia e nós vamos ficar aqui. Certo, ok. Natália, você é um dos caciques mais antigos, né, você poderia comentar um pouco pra gente como que é, porque muito que se fala com relação, né, quem se coloca contra a posição de demarcação, fala que na verdade não tinha índio aqui, né, esse é o discurso. Aliás, eu ouvi muito isso hoje, né, conversando com o pessoal. Você podia comentar um pouco de como era a situação, né, quando você chegou aqui, um pouco da tua aldeia, falar um pouco da história do povo da tua aldeia aqui, né, pra gente, né, assim, bem resumidinho.
Meu nome é Natália, eu sou cacique da aldeia de Corradeiro, município de Guaíra. E na verdade, essa região de Guaíra antigamente era tudo indígena. Na verdade, a primeira parte, o branco destruiu nossa terra, destruiu Cabo Árvore e terra também foi vendido por fazendeiro. O fazendeiro compra. Então foi matar muito nosso parente aqui na região de Guaíra, Terra Roxa, o branco. Então, na verdade, nossa aldeia, essa aldeia antiga, esse também é aldeia antiga. Toda a parte, não posso falar, essa aí não é aldeia antiga, mas toda a parte é aldeia antiga. Porque nosso parente foi enterrado essa região de Guaíra, o Terra Roxa. Sim. Por isso, nós estamos... Eu sou o índio que estava aqui. Todo mundo fala que o branco que vem de fora. Não, eu nasci em Brasil. Todo mundo nasceu em Brasil. A terra do índio Guarani. Pelo menos o fazendeiro fala que essa terra não é a terra do Guarani. Porque você sabe mesmo que antigamente, primeira parte do Brasil, o índio que dentro do Brasil, o índio que estava. Então agora que fala, não, esse vem de fora, esse vem. Como é que o branco vem também, o branco que vem de fora. Tem Japão, tem alemão, tem tudo. O índio não. O índio não tem país, outro lugar. Toda parte tem o índio. Argentina, até o Paraguai que tem indígena Guarani. Então por isso não é que o Paraguai que passou para cá o índio Guarani, não. Tudo está aqui, o índio brasileiro. Então agora, antigamente, eu vou passar um pouco também sobre isso aí. Tem muito, o índio Guarani não foi registrado por causa que o índio não precisa antigamente documentação. E nossa documento é esse aí. Esse. Então por isso que vem muito, o branco vem, apertou, não que aquele lá vem de Paraguai, como é que não tem documento? Não, mas o branco que foi a lei, põe a lei e tem que registrar. E depois não quer registrar com o índio, porque aí tem muito, o índio Guarani cresceu e o branco não quer fazer mais certidão de nascimento, não sei o quê. Até nosso ouro que tem aqui, não querem fazer mais documentação também. Por isso, porque não tem que registrar mais pequeno, adulto não deixar, não sei o quê. Não. Porque eu nasci aqui no Guaíra. Minha mãe está vivendo aqui antigamente, aqui, região de Guaíra. E depois, existe documentação, Mato Grosso do Sul. Então, minha mãe também sabe que tem que registrar, já tem lei, tem que registrar índio também. Aí alguma pessoa, alguma mãe dele, o pai tem que registrar essa criança. Alguma fica, a criança fica, deixar essa mãe dele, porque ele não tem preocupação para ele. Então por isso tem muito, nosso parente, sem registro, sem documento, e foi morto também sem documentação. Aqui em Guaíra, esse nosso prefeito, tudo, o fazendeiro, não quer deixar também para essa terra, demarcação, não sei o quê. Então, o que eu vou fazer? Essa região de Guaíra, eu também não vou sair de lá. Eu vou morrer também, porque isso aí é nossa terra. Então, por isso que nós estamos falando isso também, sobre de fazendeiro também, porque tem que saber também. Porque o fazendeiro está querendo viver, o índio e o Guarani também está querendo viver também. Então tem que deixar essa demarcação. E não quer deixar demarcar essa terra. E o índio sempre vai levar a briga. Essa aí não vai acabar. Por exemplo, a Marceliano fala, eu vou ficar de pé até morrer também, não sou dele, dentro da aldeia.
Então, só isso aí. Certo, obrigado, Antônio. Terésio, você podia comentar um pouco com a gente como é que está a situação na aldeia de vocês lá? Quantas pessoas tem na aldeia, questão de estrutura, se vocês estão recebendo ajuda da prefeitura, de algumas entidades, e falar um pouco por que você hoje saiu na rua, né, num ato, saiu da aldeia, deixou um dia de trabalho para sair para a rua se manifestando contra a PEC 215. O que te levou a isso? Na verdade, esse PEC 215 que nós fizemos esse caminhamento, esse carreata, que eu, na verdade, criou muitas leis de Uruá, criou bastante lei, passou muito a lei, mesmo indígena é natureza, natural, para ver se movimentar mais a nossa direita, porque nossa direita é só um. Cada de Uruá, o branco sabe que a lei da indígena é só um. Mesmo assim, criou bastante a lei, mesmo assim nós continuando lutando, não é contra muito, mas sempre o branco continuou, manifestou muito a lei, tirou muito a lei, e sabe que eles sabem muito bem que o indígena é a natureza, é a natural, e esse Guaíra, chamado antigamente era Guajira, uma indígena, uma liderança, morreu aqui, morreu em Terra Roxa, outras pessoas em Guarani também, e a rodoviária, tanto outro na cidade, lá tem bastante, nós estamos pisando aqui e lá, pisando, tem bastante que morreu a nossa paisagem lá, então até hoje continuou lutando, essa família que está hoje, continuou lutando esse lei, continuou lutando esse movimento, até hoje, até prefeito, outro. Na verdade, a nossa Tecorrá lá, até hoje não está movimentando essa situação. Até agora nós sofremos lá bastante as crianças. Mesmo assim, nós continuamos lutando esse direito à demarcação. Certo, obrigado. Obrigado, Terésio. O Adriano pediu fazer um depoimento aqui. O que seria dele? Pode falar. Pagar para a câmera aí. Na verdade, hoje a gente está. Você é de que aldeia? São um pouquinho. São da aldeia Guarani. Da aldeia Guarani do Terésio. Eu gostaria que na verdade, das autoridades responsáveis pelas indígenas, caminhando pela demarcação de terra indígena. Porque nós somos população indígena, sempre viver lutando pelo direito. E a lei que eles inventaram para o Brasil, principalmente eles mesmos não cumpriram a realidade, a direito da população indígena. Porém, a gente faz um movimento hoje para verificar se essa lei, pelo menos cumprisse pelo menos 20% para o nosso lado, e tanto lutando pelo direito à demarcação de terra. E na verdade nós vivemos sem terra, sem espaço, e nós indígenas Guarani vivemos assim, na verdade, como naturezamente da terra. Nhanderu sempre falava a Tecô são nossa cultura, Tecorrá nosso espaço onde que nós vivemos, pisamos com nossas famílias. Então, porém, a gente sempre lutando pelos direitos, como eles lutando contra a população indígena Guarani. Então, nós também temos direito de agirmos pelo nosso direito. Isso que eu queria passar. Certo, obrigado, Adriano. Bom, a gente percebeu, né, nas falas das lideranças do Adriano, que em nenhum momento o povo indígena está, né, querendo expulsar os brancos, né, do Brasil, como se costuma muitas vezes dizer por aí. Aqui na nossa própria região, na região oeste, se tem muito discurso, se construiu o discurso de que um processo de demarcação afetaria
todas as cidades da região oeste e que todos nós, né, teríamos de sair daqui e procurar outro lugar, mas não é isso. Então, para quem está assistindo esse vídeo, eu recomendo o seguinte: procure obter informações isentas, procure obter informações que tenham um arcabouço de verdade. Procurem no site do Planalto o Estatuto do Índio, a Constituição Federal. Procurem informações de entidades de como acontece um processo de demarcação. Que tipo de terra que é escolhida para ser demarcada, que tipo de terra que não é escolhida para ser demarcada. A gente já chegou numa situação da história do Brasil em que não é mais possível, né, resolver uma coisa voltando ao passado. Só que a gente tem que aprender a conviver em conjunto. Agora vamos ter que aprender a conviver em conjunto. São povos diferentes que podem aprender em conjunto. Nós temos muito a aprender com eles, eles têm a aprender com a gente, e a gente pode conviver em conjunto. Só que para isso é necessário que nós, enquanto povos ocidentais, enquanto povo ocidental, abramos mão de algumas coisas para poder ouvir. Então vamos aprender a ouvir inclusive o outro, antes de fazer qualquer tipo de pré-conceito, né, um conceito pré-concebido, e vamos buscar informação. Muito obrigado a todos, né, e PEC 215 não.